E aí, Heracles, tudo bem? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, mais uma aula de ciências. Vamos hoje terminar o nosso capítulo 7. Estamos na terceira parte do objeto do conhecimento do capítulo 7. Então, adolescência, puberdade, sistema endócrino. Hoje a gente termina esse conteúdo. Vamos concluir da página 154 a 156. Mas antes de começar, bora corrigir a atividade da semana passada. Primeira questão: o sistema endócrino pode ser definido como um conjunto de glândulas que sozinhas são responsáveis por regular os ciclos internos do organismo, ou um conjunto de glândulas com capacidade de produzir e secretar hormônios e neurônios, ou mais ainda, um conjunto de glândulas responsáveis pela produção, substituição e modificação de neurônios, ou você escolhe um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios que influenciam nas funções do organismo. Então, vamos analisar a letra A, né? Tem uma partezinha errada aí na parte em que ela fala que sozinhas são responsáveis. Então, nem tudo sozinho funciona no nosso corpo. É preciso uma ajudinha, né? Então, a gente não tem um conjunto de glândulas que sozinhas são responsáveis pelos ciclos internos. Não, a letra A já era. Um conjunto de glândulas, e na parte final ela peca, falando que pode produzir e secretar hormônios e neurônios. Neurônio é uma célula, não é uma secreção. Uma célula do sistema nervoso. O erro está aí. Letra C. Também está na parte final. Ó, substituição e modificação de neurônios. Neurônio é sistema nervoso. Nós estamos no sistema endócrino. Então só sobrou letra A, em que ele diz que produz hormônios que influenciam nas funções do organismo. Letra D. Segunda questão. O hormônio secretado pelas glândulas endócrinas estimulam diversas funções e atividades dos organismos, como, por exemplo, as reações de susto e raiva. Assinala a opção com o nome desse hormônio. Então, o hormônio que os esportistas radicais procuram muito, são viciados nesse hormônio. Um hormônio que aumenta a capacidade cardiorrespiratória, né, agitando o corpo, então aumenta muito os estímulos sensoriais e é um hormônio muito procurado por eles. E que está relacionado, lógico, a susto e raiva. Que eu teria, letra A famosa adrenalina. Tiroxina é um hormônio que controla nosso metabolismo, mas produzido pelas glândulas do nosso pescoço, a glândula tireoide. Insulina e glucagon, né? São dois hormônios que são produzidos pelo pâncreas, então não estão relacionados à condição de susto e raiva. Letra A. Há uma diferença entre glândula exócrina e glândula endócrina. Exócrina, endócrina, para fora, para dentro. Então, é uma condição para essa classificação ter ou não ter um ducto, um caninho que ligue um lugar a outro. Então, tem glândulas que não possuem esses ductos, e esses ductos vão direto lá para a região externa do corpo, ou então um órgão do corpo, e aquelas glândulas que não possuem. Então, no caso da glândula exócrina, ela é uma glândula que tem esse ducto. Então, tem um tubo que liga ela a algum lugar. Exemplo, as glândulas sudoríparas, que a glândula está na raiz da nossa derme aqui, e que ela vai sair através de um furinho, que é o poro. Então, esse ducto, só quem tem são as glândulas exócrinas. Então, a diferença é que elas possuem ductos de secreção. Já as glândulas endócrinas, como as glândulas da hipófise, como a glândula da tireoide, paratireoides, as suprarrenais, né, o pâncreas, então são glândulas endócrinas, em que lança a substância diretamente no sangue. Então ela não possui o ducto. Uma tem, outra não tem. Quarta questão. O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, que produzem e liberam hormônios. A disfunção, quer dizer, o desmantelo, ela não funcionar, né, em algumas dessas estruturas pode levar ao surgimento de doenças relacionadas. Por exemplo, ao excesso ou deficiência na secreção de hormônios. Então, quando ela para de funcionar, ela tem alguma disfunção, ou ela produz mais ou ela produz menos do que o normal. Assinale a alternativa que apresenta doença endócrina da tireoide. Lembra? Em que a glândula, ela, por trabalhar tanto, ela incha. Ela trabalha tanto, mas não funciona. Ela trabalha tanto, mas não tem, principalmente o iodo, que é uma substância que é precursor
desses hormônios da tireoide. Então, ela inflama, incha e você tem o chamado bócio, o bócio endêmico, como pode ser chamado. Quinta questão, explique qual é a função da insulina e do glucagon no nosso corpo. Então, são dois hormônios que fazem o seguinte. Um desses hormônios diminui a quantidade de glicose no sangue, o outro aumenta a quantidade de glicose no sangue. Diminui o açúcar, aumenta o açúcar. Mas lembrando a parte mais importante da insulina e também do glucagon. Mas existe alguém ali que pega essa glicose e coloca na célula. É tipo um garçom que vai dando a comida para as pessoas nas mesas. Se não tem esse garçom, então a comida começa a se acumular lá na cozinha. Ficando com muita comida lá, mas a galera lá esperando com fome. Então tem que ter alguém que leve a comida. No caso, nós temos a insulina, que é um hormônio que reduz a quantidade de glicose no seu sangue, porque pega essa glicose, esse açúcar, e leva para as suas células comerem, realizarem a respiração celular e produzirem energia. É obrigatório isso acontecer. Se não tiver esse garçom, se não tiver insulina, então você vai se alimentando e o açúcar vai o quê? Aumentando. Isso não é bom. Pode levar a diabetes. Então a função da insulina é reduzir a taxa de glicose no sangue, né? E também, às vezes, por ter muito açúcar, ele pega esse açúcar e começa a guardar. Vai transformando ele em glicogênio, que é uma reserva energética. E já jogando lá nos músculos ou no fígado. No dia que você não está comendo, vamos dizer, está perdido na mata, não pode. Está de dieta. Então, seu organismo começa a pegar esse glicogênio nos músculos e no fígado e transformar em glicose para dar às células. Questão bem interessante. Quem faz isso é o glucagon. Então, ele aumenta a taxa de açúcar no sangue, convertendo o glicogênio em glicose. E aí a insulina pega e vai alimentar as células. Hoje, o objetivo da conclusão do nosso conteúdo é conhecermos o funcionamento das gônadas, que são glândulas sexuais, então vão ser responsáveis pelo desenvolvimento sexual do corpo, né, a parte reprodutiva, compreender a sua função, né, tanto no corpo dos meninos quanto das meninas, e diferenciar as características sexuais que são classificadas como primária e secundária, né, e ter consciência, lógico, de que tudo que acontece são transformações naturais que vão acontecer na puberdade. Então bora lá, é rápido a aula hoje. Então na página 154, ele fala que as gônadas amadurecem na puberdade. Como? Então, independentemente do sexo, os períodos de amadurecimento da parte reprodutiva não, é diferente tanto no menino quanto na menina. Independentemente disso, alguns meninos podem até amadurecer mais cedo que meninas, mas a grande maioria é sempre as meninas. Isso não é uma regra perfeita, mas existem variações. Entre 12 e 14, pode ser menos, pode ser um pouco mais, mas vai acontecer na sua vida, independentemente do sexo. E isso acontece num dado momento em que glândulas, regiões do seu encéfalo, nós temos o cérebro, sistema nervoso, cérebro, e outras partes aqui embaixo e aqui atrás, na nuca e na base do crânio, que não são tão conhecidas, mas o cérebro. Mas nós temos o cerebelo, o tálamo, o hipotálamo, o bulbo, a ponte. Então, todos esses conjuntos que eu acabei de falar, junto com o cérebro, forma o encéfalo. É o nome mais correto. Você dizer o que é que você tem aqui. Você tem o encéfalo, que é um conjunto de partes do sistema nervoso. Mas existe uma parte lá, certo? Chamada de hipotálamo, que é uma região que a gente tem bem no centro, na base do nosso cérebro, certo? Abaixo do cérebro, que ele controla a hipófise, que é uma das glândulas mais importantes, a famosa glândula mestra. E essa glândula, ela começa a produzir hormônios, e esses hormônios vão se espalhar pelo sangue até chegar nas gônadas sexuais, nos testículos e nos ovários, meninos e meninas. Chegando nesse momento, começa o processo de puberdade. Então, quem começa todo o pontapé do começo da puberdade, podemos dizer que é o hipotálamo, que é uma região do encéfalo. Vai estimular a glândula hipófise e ela vai amadurecer as gônadas. Como, Bruno? Dessa forma, vamos colocar aqui na puberdade, iniciozinho. O hipotálamo, que é uma região aqui, ó,
essa região aqui, ó, ela aqui, ó, não é a bolinha vermelha e não é a parte de cima, mas essa que está mais destacada aqui, ó, é essa danadinha aí, ó. Essa região é chamada de hipotálamo. Controla essa bolinha vermelha, chamada de hipófise, a glândula mestra. Então a glândula mestra, quando ela começa a produzir seus hormônios, esses hormônios vão chegar tanto nos testículos quanto nos ovários. Isso é no início da puberdade. A dado momento em que esses hormônios chegam aqui, ó, nos aparelhos reprodutores masculinos e femininos, nós vamos ter o amadurecimento sexual, o desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias. Ou seja, nesse dado momento o corpo já começa a se preparar para poder reproduzir, ter filhos. Ou seja, à medida que esses hormônios amadurecem os testículos, né, dois, esquerdo e direito, amadurecem os ovários, também são dois, ó, esquerdo e direito. Esses dois e esses dois vão produzir suas substâncias químicas, seus hormônios. Tem o masculino, tem o feminino. Então, o hormônio masculino produzido, né, pelos testículos é a testosterona. Então, o hormônio masculino. E vai desenvolver as características masculinas, além de ajudar na produção dos espermatozoides, que são as células reprodutivas. São elas que, quando se juntam com as femininas, dá origem à concepção, o início da criação de um novo ser, ou seja, um bebê. Nós temos a progesterona, que é produzida pelas meninas, não é pelos meninos. Então essa progesterona é um hormônio que vai desenvolver as características sexuais femininas, além de ajudar na produção, logicamente, dos óvulos, que são as células reprodutivas femininas. Então vai se juntar espermatozoide com óvulo e vamos ter um novo ser vivo, um novo maninho, um novo bebê. Características sexuais primárias, né? Depois que os hormônios, tanto progesterona quanto testosterona, cada um no seu, né? No menino e na menina, cada um no seu, o corpo começa a se desenvolver. As características sexuais primárias são aquelas que amadurecem o órgão reprodutivo. No caso, está ligado à parte genital, tanto quanto menino quanto menina. Então a gente vai ter testículos, pênis, meninos, ovário, útero, meninas. As características sexuais secundárias, elas são um reflexo dos hormônios ao desenvolver outras partes do corpo, né, que não estão diretamente ligadas à reprodução, né? Como, por exemplo, o surgimento de pelos, né, espinhas, a voz grave nos meninos, a mais fina nas meninas, o crescimento e desenvolvimento das glândulas mamárias nas meninas, o alargamento do quadril, ou seja, todo esse conjunto de transformações no corpo, e eles são classificados como secundárias, tá certo? Pessoal, é aí que a gente termina esse nosso capítulo 7, nós encerramos a aula, aqui está a videoaula, as 5 perguntinhas do formulário, espero que vocês tenham gostado, como eu disse, a aula é rápida, tenha um bom final de semana e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu, fui!